Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Todo mundo pronto para a nossa segunda aula hoje? Estou vendo aí bastante gente entrando. Agradeço a vocês mais uma vez. Mais uma vez a presença de vocês aqui é importante para a gente poder transmitir a mensagem da Kabbalah para vocês. Pessoal, nós vamos começar a aula de hoje, mas antes eu já vou deixar o recado aqui. Se tiver alguém que é a primeira vez que está entrando aqui, que ainda não deixou o seu e-mail para a gente no direct, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Por favor, quem for a primeira vez, deixa o teu e-mail para a gente lá no direct, que a gente vai mandar conteúdos exclusivos de Kabbalah para vocês. Vamos te avisar com antecedência. Sempre que a gente lançar um curso, uma palestra, a gente vai dar preferência para comunicar a vocês, para vaga, etc, tá bom? Ok? Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje é o nosso segundo dia. Ontem a gente terminou, né? A gente estava falando ontem sobre por que a Kabbalah era tão misteriosa. Resumidamente, a gente falou sobre a fragmentação da Kabbalah, sobre as pessoas que não sabem sobre Kabbalah e resolvem falar, e sobre aqueles que sabem de Kabbalah e a gente ou não consegue compreender ou percebe que eles estão guardando o segredo para si. A gente também falou que no final, principalmente mais para o finalzinho da aula de ontem, né, da nossa live de ontem, que a Kabbalah não falava de absolutamente nada desse mundo físico. Esse é um ponto importante para a gente começar a aula de hoje. Por quê? Porque a Kabbalah não trata de nada do mundo físico, como a gente disse ontem. Você não vai ter Kabbalah do dinheiro, Kabbalah da prosperidade, nome de Deus para saúde, nome de Deus para relacionamento, letra hebraica para tirar mal olhado. Isso não existe, isso é superstição. Ok? Não tem associação de Kabbalah com astrologia, com tarô, com chakra, com nada disso. Tudo isso existe, tudo isso é respeitável, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o objetivo da Kabbalah. É mais ou menos como se você pegasse num congresso de medicina e fosse discutir um novo componente eletrônico ou a maneira de fazer cimento. Isso é coisa que tem mais a ver com a parte de eletrônica ou de engenharia e não tem nada a ver com a ciência médica. Tá bom? Quando a gente estava falando sobre isso na aula passada, a gente estava tentando transmitir para vocês uma ideia, uma figura, uma imagem de que você tinha uma espécie de quebra-cabeças, um puzzle, um quebra-cabeças da sua vida. Daquilo você é constituído e que você sentia uma espécie de vácuo bem no meio dele de algumas peças que você não consegue montar. Que você sempre remonta esse quebra-cabeça, você desfaz ele, tenta refazer ele de outra forma, começando de pontos diferentes desse quebra-cabeça, mas o grande fato é que você sempre sente uma espécie de vazio dentro de você e por não saber do que se trata essas peças que estão ali bem no centro e que vão fazer ele se iluminar e começar a mexer como se fosse um quebra-cabeça vivo, a gente começa a procurar satisfação nas coisas que estão ao nosso alcance. Dinheiro, sexo, droga, viagem, comida, estética, ginástica, carros, sei lá, não sei quem for mais velho aí, lembra do desenho do Pica-Pau, mansão, iate, mulheres, aquela coisa toda. O fato é que quando a gente sente esse vazio e a gente começa a procurar em outras coisas, a gente tem momentaneamente uma certa sensação de alegria, de satisfação, parece que a gente encontrou, mas isso vai embora logo. Por que vai embora logo? Porque você não encontrou de verdade o propósito da vida. Você não encontrou de verdade o significado de ser você. Para que é que você está vivo? Será que você é só mais um no meio da multidão? Só mais uma no meio da multidão? Às vezes você se sente como gado, né? Todo mundo está fazendo a mesma coisa o tempo todo. E isso não vai ser diferente, inclusive, com a espiritualidade, pessoal. Por quê? Porque o nosso mundo hoje, a nossa cultura, ela está tão deturpada pela materialidade que mesmo quando a gente começa a buscar alguma coisa espiritual, sem perceber, a gente não percebe que não mudou nada dentro da gente. Por que eu falo que não mudou? Porque, veja bem, como eu disse no finalzinho da aula de ontem também, tem gente que vai buscar satisfação, por exemplo, com poder, com dinheiro, com poder político, poder militar, com poder intelectual, com estética. E tem um outro grupo que vai procurar isso através da espiritualidade. Mas o que os dois querem
é exatamente a mesma coisa. É atender uma demanda pessoal, particular, individual, algo interno dentro de você, que vai te dar significado, que vai te dar poder, que vai te dar uma sensação de potência, que vai parecer, pelo menos inicialmente, que vai significar que você encontrou o sentido da vida. Que agora você sabe para que você está vivo, que você se destaca da multidão, que você é você, e que você não é só mais uma gota no oceano, mais um grão de areia no deserto. É isso, na verdade, que a maioria das pessoas está buscando quando tenta na vida material algum alento. Só que a gente não consegue, isso aí não dura, porque o desejo dentro de você, aquilo que está acontecendo dentro de você, não se satisfaz mais com esse tipo de coisa. E aí, quando a gente tenta ir para a espiritualidade, pelo menos para aquilo que a gente chama de espiritualidade, sem perceber, a gente acaba corrompendo isso também. Porque eu vou tentar usar a espiritualidade para controlar a minha vida material ou para produzir resultados práticos na minha vida material. Porque, afinal de contas, se não tiver resultado, por que é que eu vou fazer a coisa em si? Essa é uma grande chave, que eu não vou falar agora, isso talvez vai ficar mais claro nas próximas aulas, mas essa é uma chave que você tem que guardar até o final dessas aulas, tá ok? Por que é que você acha que tem que ter um resultado aquilo que você faz? Isso é uma das chaves da Kabbalah. Terminando, então, a aula de ontem, a gente falou que quando um cabalista atinge as dimensões superiores, aquilo que não é físico, ele teve que escrever tudo em código, que todo o texto cabalístico autêntico hebraico está codificado. Então eu tinha dito que já que a Kabbalah não trata de nada material, de nada físico, de nada do mundo palpável para a gente, tudo aquilo que ela vai tratar está numa dimensão que a gente não tem absolutamente nenhum acesso. E se teve alguém, que a gente vai chamar aqui de cabalista, que teve esse acesso, quando ele tenta transmitir a experiência que ele teve lá, ele é obrigado a emprestar palavras do nosso mundo para poder tentar descrever a experiência que ele teve do outro lado, a revelação que ele alcançou, aquilo que ele compreendeu quando ele atravessou o limite da dimensão material. Então é por isso que os códigos da Torá, os códigos da Bíblia e os códigos dos outros escritos cabalísticos estão todos cifrados de uma maneira que a gente não consegue compreender. Como eu disse, montanha não é acidente geográfico, chuva não é um evento do clima e carruagem não é um meio de transporte. Serpente não é um animal, leão não é um animal e assim por diante. Acontece que o que a gente quer falar para vocês hoje é do que você vai precisar abrir mão na sua vida para poder estudar a Kabbalah de uma maneira consciente, de forma que você consiga realmente compreender toda essa complexidade que a Kabbalah traz. E por que ela é tão complexa? Bom, basicamente ela é tão complexa porque ela trata de uma dimensão que está extrafísica. Então não tem como ser simples uma coisa dessa. Acontece que como é que eu vou conseguir compreender o que a Kabbalah diz se na verdade eu não tenho absolutamente nenhuma experiência com esse troço? Se eu não tenho nenhuma experiência com isso, como é que eu vou compreender o que está no texto? Pensa comigo o seguinte. Não basta o cabalista traduzir para você o que significam os símbolos. Só para a gente imaginar qual é a distância que a gente está da Kabbalah autêntica, da Kabbalah verdadeira, pensa o seguinte. Primeiro eu disse para vocês, na aula de ontem, que a Kabbalah está toda codificada. Então a gente não tem acesso ao que significa cada código. Segundo, que é o que eu estou querendo dizer para vocês nessa aula, é que além da gente não conhecer o significado de cada símbolo, de cada código que está na Torá, a simples tradução, a mera tradução, não ia adiantar muita coisa. Ia sim ser alguma coisa que ia despertar muita curiosidade e talvez até algum enlevo. Mas o fato, aquilo que a Kabbalah se propõe, que é transportar você desta dimensão para a dimensão superior, a mera tradução dos símbolos não ia valer de muita coisa. Porque a gente não tem repertório interno para entender, mesmo que seja traduzido. Então, mesmo que um cabalista traduza esses símbolos para a gente não tem repertório interno para entender. É alguma coisa mais ou menos assim. Pensa lá no teu sobrinho, sei lá, no seu filho. Não sei se você conhece alguma criança com 4 anos de idade.
Imagina que você vai tentar explicar para uma criança de 4 anos de idade todo o drama que vive uma pessoa que passa por uma grande paixão. A maneira como ela se sente na hora que ela encontra o amor, a maneira como ela se sente no momento que ela está se relacionando de maneira muito positiva com esse amor, e o que ela pode vir a sentir caso esse amor rompa, caso a pessoa morra ou a deixe. Como é que você vai explicar para uma criança de 4 anos o que significa isso? Como você poderia explicar para uma criança de 4 anos economia? Entende? A criança não tem, mesmo que ela tenha vocabulário, mesmo que ela consiga entender cada uma das palavras que você coloque para ela durante a explicação, mesmo que ela consiga compreender cada uma dessas palavras, ela não tem repertório interno, ela não tem estrutura interna para lidar com esse tipo de informação. Palavras apenas não vão bastar. Então, se a gente não tem nenhuma experiência com essa dimensão extrafísica, com essa coisa superior, eu não tenho repertório interno para entender aquilo que o cabalista vai dizer para mim quando ele tentar traduzir os símbolos, porque eu não tenho nenhuma experiência com aquilo. E isso me torna, ou isso me coloca num ponto muito distante daquele tipo de realidade. Quando a gente observa a nossa linguagem, esse é um segundo ponto para falar para vocês, a nossa linguagem, mesmo nesse mundo, ela é muito pobre, ela é muito deficitária, ela é muito frágil. Se você tentar imaginar os momentos de grande tensão ou de muita intensidade emocional que você viveu, sejam períodos curtos ou períodos longos, e tentar transmitir isso para alguém que não viveu a mesma experiência que você vai notar como é difícil colocar em palavras aquilo que você sentiu. Medo, angústia, inveja, raiva, ódio, alegria, prazer, satisfação, seja lá o que for. Quando você sente alguma coisa muito forte, é absolutamente complicado você colocar em palavras. É por isso que a gente admira os grandes escritores da literatura, porque eles têm um pouco mais de facilidade para colocar isso. Muitas vezes, quando você lê um livro que te inspira muito, o que você encontra lá é mais ou menos como se aquele autor estivesse falando exatamente aquilo que você está sentindo, de uma forma que você não seria capaz de dizer. Porque a nossa linguagem, o nosso repertório e até mesmo a nossa inteligência é muito reduzida para a gente poder tratar com isso que já é do nosso mundo. Agora imagina o trabalho que tem um cabalista para tentar transmitir para a gente aquilo que não é do nosso mundo para um grupo de pessoas que não faz a menor ideia do que é que ele está falando. É mais ou menos como se cada um de nós tentássemos explicar para uma pessoa cega de nascença a diferença entre o verde e o vermelho. Tenta fazer esse exercício. Imagina que você encontrou uma pessoa que nasceu cega, que nunca viu cor nenhuma, e você vai dizer para ela, tentar ensinar para ela a diferença entre o verde e o vermelho. É impossível, mesmo que ela tenha o mesmo vocabulário que você. Se eu perguntasse aqui para vocês que gosto tem banana, todo mundo já comeu banana. Mas ninguém ia ser capaz de me explicar com palavras, partindo do princípio que eu nunca tivesse experimentado banana na minha vida, que sabor tem a banana. Então veja que mesmo com 2 exemplos simples de coisas do nosso mundo, de pessoas que falam a mesma língua que a nossa, que conhecem o mesmo vocabulário que a gente conhece, a gente teria uma dificuldade incrível, uma dificuldade tremenda de transmitir a nossa experiência, seja com banana ou seja com cor, seja uma experiência visual ou uma experiência gustativa. Esta falta de repertório de quem recebe é um bloqueio gigantesco para poder traduzir os símbolos da Kabbalah. Foi por isso que eu falei na aula de ontem que o equipamento que vai decodificar, na verdade, a Kabbalah é você. Acontece que, por não ter esse tipo de repertório interno, a gente não consegue decodificar os símbolos, mesmo que ele seja explicado para a gente. É mais ou menos como se eu dissesse para vocês aqui que eu fui viajar para um outro planeta, que baixou uma nave aqui, um OVNI extraterrestre, caiu uma luz sobre mim, eu fui para dentro da nave, fiz uma viagem na velocidade da luz e fui parar numa outra civilização. Se eu dissesse isso para vocês e pedisse para vocês fazerem perguntas, provavelmente as perguntas seriam coisas como é a sociedade deles, como eles são fisicamente, que tipo de casa tem lá, que tipo de máquina ele tem. Dificilmente alguém ia perguntar para mim qual era o cheiro do lugar, que tipo de som fazia o vento lá, se lá tinha vento ou não. De repente eu podia dizer para vocês que eu fui para um planeta onde as pessoas não têm casa porque elas não precisam disso. Isso é uma coisa que a gente nunca nem imagina.
porque está totalmente fora da nossa realidade. O que será que tem lá? É alguma coisa que a gente, para poder perguntar, até para fazer pergunta, a gente vai fazer uma pergunta que é dentro do nosso limite. Se está dentro do meu limite, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é que eu vou ter que ter um certo rompimento desse limite, uma certa humildade para poder romper com tudo aquilo que eu já vi, com tudo aquilo que eu já aprendi. Isso não significa que eu vou abrir mão de toda a minha história, mas significa que se você quer aprender alguma coisa nova, alguma coisa realmente nova, alguma coisa que vai falar para você sobre o propósito da vida, sobre as dimensões superiores, sobre alguma coisa que não é física, é fácil de entender que você vai ter que fazer um esforço tremendo para abrir mão de todo o sistema de assimilação que você já tem. Para abrir mão desse sistema, como eu estava falando da linguagem para vocês, a gente pode dar um exemplo aqui. A maioria das pessoas que eu conheço, não sei como é que está a nossa audiência hoje, a maioria das pessoas nunca esteve perto de um vulcão. Você já esteve perto de um vulcão? Se você faz parte da maioria que nunca esteve perto de um vulcão, a ideia que você tem de um vulcão é uma ideia abstrata que você criou na sua mente a partir de uma série de imagens que você viu em livros ou na internet. Vulcão é uma coisa que você sabe o que é, mesmo que nunca tenha visto um. Você assume para você essa ideia abstrata como se ela fosse concreta. Não sei se eu estou conseguindo me explicar aqui. Alguém te explicou que é assim e você simplesmente aceita. Quando você vai ao médico e ele te dá um comprimido e fala, toma esse negócio aqui, a gente não faz a menor ideia, na maioria das vezes, de qual o efeito bioquímico daqueles componentes dentro da gente, mas a gente toma e funciona, porque a gente acredita nisso. Se eu não tiver esse pressuposto, inicialmente, de eu estar aberto, eu não vou conseguir chegar onde a Kabbalah quer me levar. Quando a gente era pequenininho, imagina a sua mãe dando bronca em você porque você brigava com o seu irmão ou com a sua irmã. E ela gritava assim, cala a boca, silêncio. Então a mãe pedia pra gente ter paciência ou pra gente ficar quieto. E misturava essas duas coisas, e à medida que a gente cresceu, a gente começou a acreditar que ter paciência ou que ser educado significa ser contido. Significa reprimir o impulso da alegria, o impulso da brincadeira ou o impulso da agressividade com o outro. No geral, a gente crê que a palavra paciência pode significar mais a repressão do impulso natural do que o que paciência realmente significa. Porque da mesma maneira que acontece com o vulcão, a gente foi formado por pessoas que exigiam ou tentavam explicar algo pra gente que elas não conheciam. Então, saiba que a tua educação religiosa, salvo raríssimas exceções, ela foi muito deficitária. Se você somar isso à linguagem, e principalmente a essa questão da linguagem, onde você forma muita coisa dentro da sua cabeça, a partir de uma ideia abstrata que veio para você, e que não necessariamente foi ensinada a você por alguém que conhece o que está falando, a confusão que a gente vira enquanto pessoa é enorme, principalmente quando a gente fala da espiritualidade. Porque já no mundo material, no mundo físico, não é uma coisa muito positiva e muito exata. Imagina quando você tenta falar da dimensão superior. O que vai acontecer é que à medida em que você forma a sua personalidade, depois que você se torna adulto, você passa a ter certezas. E as certezas são o nosso grande entrave. Quando a gente tem certeza, a gente se identifica com determinado nível de pensamento, com determinado grupo de ideias, a gente defende aquilo ali com unhas e dentes, porque afinal de contas, aquilo é o que nós somos. É por isso que a gente se identificou com elas. E quando a gente tem essa identificação, romper com essas ideias significa romper com você mesmo. O teu ego vai gritar dentro de você e vai dizer não. Sempre que você vai estudar uma coisa nova, o que você vai buscar naquilo que você está estudando é uma confirmação ou um aprofundamento das ideias que você já tinha. Eu falei há pouco, quando eu falei sobre os escritores, sobre o pessoal da literatura, que você abre um livro, lê e às vezes fica encantado, porque o camarada consegue escrever lá, numa profundidade às vezes até maior, aquilo que você sentia, mas com uma clareza que você não era capaz. Por que a gente se identifica com isso? Porque aquilo confirma quem eu sou. O que a Kabbalah vai trazer pra gente quando ela diz
que quer transportar, ou que quer dar acesso a uma dimensão superior, vai necessariamente ter algum tipo de choque com aquilo que a gente já é. Se você continuar tentando preservar quem você é e confirmar o que você já sabe, você vai ter uma grande dificuldade para entrar na Kabbalah. Porque saiba, tudo o que você aprendeu, tudo, absolutamente tudo, tanto na matéria quanto na espiritualidade, aponta sempre na mesma direção. Como é que você se dá melhor nessa vida? Mesmo quando você está fazendo caridade, mesmo quando você está abrindo mão, mesmo quando você está fazendo algo para alguém e que você acredita inicialmente que não tem nenhum benefício para você, mesmo quando você acha que você está ajudando de coração puro, você é levado a acreditar que aquilo é algo bonito, que aquilo é algo sublime, que aquilo é algo louvável e que é nessa direção que a gente deve ir. Então você continua indo atrás de você, mesmo quando você faz isso. Se a gente faz as coisas dessa forma, é exatamente nesse ponto que a Kabbalah vai pegar. À medida em que você for estudar Kabbalah, você vai entender exatamente o que é o rompimento do ego. Se a gente não entrar num processo de rompimento do ego, a gente não vai ter as sensações, os pensamentos e principalmente as emoções internas que vão nos dar os repertórios necessários para a gente poder compreender a codificação do texto. Porque o que o texto fala é exatamente sobre cada um dos graus de rompimento interno que você vai fazer. Agora pensa, de repente você estudou em algum lugar onde você tem grau 1, grau 2, grau 3 e cada grau você vai ter um título. Você é o sacerdote disso, a sacerdotisa daquilo, que incrível, né? A sua espiritualidade, alisando a sua vaidade. Você é o mestre não sei do que, você é o cavaleiro não sei de onde. Percebe que mesmo quando você entra dentro da espiritualidade, o teu ego é o tempo todo atiçado, o teu ego é o tempo todo inflado. E você acha que está fazendo realmente um rompimento. Esse rompimento de verdade a gente vai encontrar na Kabbalah. Quando a gente for realmente capaz de romper de verdade, de entrar de cabeça baixa. Se você já foi para o Egito, já estudou a pirâmide de Gizé, você vai ver que para você ter acesso ali à câmara do rei, existe um corredor estreito, onde a pessoa tem que ir agachada. Essa ideia de que para você ter acesso à câmara do rei, de que você tem que passar por um corredor estreito e que não cabe uma pessoa de pé. Imagina, por que será que foi construído dessa forma? Você constrói uma coisa monumental de 144 metros de altura, há 4, 5 mil anos atrás, e na hora de fazer o corredor de acesso é um corredor pequenininho. Você sabe por que você tem que ir lá agachado? Se você já estudou, você deve saber. É porque é um sinal de reverência. Você nunca vai entrar na Câmara do Rei se você for altivo. Você tem que estar curvado, abaixado. O seu olho tem, como diz o Rambam, o seu olho tem que estar na terra, sua cabeça tem que estar inclinada para o seu coração estar voltado para o céu. Se você não baixar sua cabeça, se você não olhar para o chão, o seu coração nunca vai estar voltado para o céu. Para isso acontecer, você vai ter que romper com todos os paradigmas que você tem dentro de você, com tudo que você aprendeu e se abrir de verdade para um conhecimento novo. Isso vai custar caro, de uma certa maneira, porque vai demandar um esforço numa direção que provavelmente você nunca fez na sua vida, ou se fez, não fez exatamente da maneira como a Kabbalah vai exigir. Este rompimento é absolutamente necessário, porque toda vez que você entrar em contato com o conhecimento superior, você vai tentar encaixar ele na sua maneira de pensar. Este é um erro que é praticamente inevitável. Porém, é um erro que você tem que acabar com ele o mais rápido possível. Ou seja, de outro modo, não vai ter outra forma de você começar a estudar Kabbalah sem cometer esse erro. Mas você não pode se conformar que isso é inevitável e achar que pode manter isso para sempre. A Kabbalah, como vai tratar dessa outra dimensão, ela vai exigir que você, aos poucos, vá ganhando esse tipo de repertório, que esses sentimentos vão se abrindo dentro de você, para você poder decodificar o texto. O primeiro passo dessa decodificação talvez venha através da tradução que eu falei. Mas você precisa abrir-se por dentro de uma tal maneira, aonde
você deixe de lado tudo aquilo que você aprendeu para descobrir que realmente existe um outro sentido da vida. É mais ou menos como se você conhecesse apenas um sentido horizontal, que tem a frente, atrás, ou norte e sul. Você tem leste, oeste ou direita e esquerda. Algo bidimensional, como se fosse uma folha de papel. E de repente a Kabbalah te apresentasse um outro eixo vertical que corta esse teu eixo horizontal, e que você jamais tinha imaginado que existe. Pensa só num exercício assim, imagina uma pessoa perdida num labirinto. Ela sempre vai para a direita, para a esquerda, para frente, e ela não consegue encontrar saída. Talvez uma maneira de sair do labirinto seja subindo por cima dos muros do labirinto, ou cavando um buraco numa outra direção, não simplesmente andando por dentro do labirinto, porque talvez o labirinto não tenha saída mesmo. Se a gente não fizer esse tipo de rompimento, se você não admitir que a gente vai falar, quando falar de Kabbalah, de alguma coisa que você não faz a menor ideia do que é, você vai ficar, o seu ego vai forçar aquilo que vai vir de fora como conhecimento novo e vai enfiar ele dentro da forma que você já tem. E aí tudo vai ser distorcido e a compreensão vai ficar muito mais difícil. É preciso ter mais do que a mente aberta para estudar Kabbalah. É preciso ter o peito aberto. Sem isso, você não vai ter como estudar Kabbalah. E isso vai ser o tema da nossa aula de amanhã. Eu espero... O tema da nossa aula de amanhã é como é que eu vou estudar Kabbalah se eu não sei direito nem para que é que ela serve. Então, eu espero todos vocês. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Fico muito feliz de ver vocês aqui participando. Estou vendo aqui as mensagens subindo. Espero estar sendo útil de alguma forma. E até amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo Cabe Canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até lá. Valeu!